Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos chegando mais uma vez aqui no canal Otacílio Júnior TV. Dá o seu like, se inscreve no nosso canal, vai espalhando o nosso som para todo o Brasil. Obrigado a galera que está se inscrevendo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei qual horário você vai estar vendo este vídeo, mas hoje vamos dar um destaque para o Campeonato Paulista de Futebol de 2026. Neste sabadão a bola rola e é claro, vamos estar debatendo, falando um pouquinho. Nosso convidado hoje, professor Gil, de Campina do Monte Alegre, meu amigo, meu parceiro, vai estar com a gente também no final de semana comentando o seu São Paulo. Tem a estreia do Tricolor na querida cidade de Mirassol. O Campeonato Paulista começando então a todo vapor. Gil, boa tarde pra você, bom dia ou boa noite, assim que a galera for ver o vídeo, mas é um prazer ter você mais uma vez com a gente aqui e dessa vez um formato um pouco diferente. Vamos fazer um boletim informativo sobre o Paulistão. Grande abraço, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Otacílio Júnior, boa tarde a todos. E sábado a bola rola para o maior campeonato estadual do Brasil. O maior, o mais competitivo, os grandes clubes estão no Campeonato Paulista. O campeonato que premia melhor, tem o Campeonato Carioca, que o vencedor não ganha nem perto do que os 8 finalistas do Campeonato Paulista conseguem chegar. Então é um campeonato muito forte, um campeonato que promete muito, os times investindo demais. Sem dúvida, será um grande campeonato nesse início de ano. E no domingo estaremos aí com o Otacílio Júnior no São Paulo e Mirassol, ou seja, Mirassol e São Paulo. Legal, o Gil vai estar com a gente aqui então no nosso boletim, vamos estar debatendo muita coisa, vamos falar um pouquinho, né, jogo por jogo, rodada, aliás, time por time, vamos ter até um clássico já nesta primeira rodada. Bola rolando no 1º de maio amanhã, na cidade de São Bernardo do Campo, no lindo ABC Paulista. Tem o Bernô na sua casa recepcionando o Leão da Sorocabana, o Capivariano, que volta à elite do futebol paulista. Esse jogo às 15 horas. Um grande abraço aí ao pessoal de São Bernardo. Já tive o prazer de narrar em loco aí na casa do Bernô e o Leão da Sorocabana retornando. Teremos também amanhã Santos e Novo Horizontino. Bola rolando às 16 horas, 4 da tarde na vila mais famosa do mundo. Nós vamos estar transmitindo esse jogo amanhã e o nosso convidado, Gustavo Abdelnur, rapaz, o Gustavinho, Santista da Gema, vai estar sofrendo amanhã aqui na estreia do Peixe no Paulistão. O Santos meio remendado, sem Neymar ainda, em companhia limitada, mas é o Santos, é a força da sua torcida, é a força do seu time, é a força e o peso da sua camisa aí, já estreando neste Campeonato Paulista diante do Tigre, o Novo Horizontino, que também milita na Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando também que a rodada de amanhã nós teremos o Guarani jogando no Brinco de Ouro da Princesa diante do Primavera de Indaiatuba, outro caçula da elite do futebol paulista, o Primavera do velho São Paulino, rapaz, que torce pro São Paulo e torce pro Primavera, porque o velho mora em Indaiatuba. Um grande abraço ao seu Silvio lá. Então é o clássico da região, Guarani e Primavera, na verdade. E na sequência, 20 horas e 30 minutos, nós teremos o clássico no Canindé, a Portuguesa, namoradinha do Brasil, recepcionando o Palmeiras. Palmeiras e Portuguesa, é o primeiro clássico já na abertura do Campeonato Paulista. Bola prossegue no domingo, às 4 da tarde, o Timão do Povo, na sua casa, vai receber a Macaca, a Ponte Preta de Campinas. Teremos também Noroeste jogando em Bauru às 18h15 diante do Bragantino. Boa sorte ao Norusca também na temporada. E o Velo Clube Rio Clarense do meu amigo Fernando Lopes jogando contra o Botafogo de Ribeirão. Esse jogo às 17 horas. Completando a rodada, o jogo de fundo, então, fechando a primeira rodada aí do Campeonato Paulista, o Mirassol, jogando no Maião na sua casa, 8h30 da noite, 20 horas e 30 minutos, diante da equipe do São Paulo. Jogo que nós vamos transmitir aqui na Otacílio Júnior TV com os comentários do meu amigo Gil. Gil, as novidades são o Capivariano, né, que volta à elite aí do Paulistão, e o Primavera de Indaiatuba. Eu acho que é a primeira vez que o Primavera chega à elite, inclusive, galera, o Primavera jogou contra o ADA aqui, Associação Desportiva Angatubense, da nossa querida Angatuba, no final dos anos 70, início dos anos 80, quando o Primavera migrava-se na divisão intermediária, na terceira divisão do futebol profissional. A querida cidade de Indaiatuba. Será que dá para acreditar no Capivariano aí no Primavera, pelo menos para eles se manterem na elite, que é muito difícil, né, Gil? Perder um jogo, perder 2 já complica um pouquinho, mas vamos torcer para Capivari e Indaiatuba manter aí os seus representantes na elite do Paulistão, né, Gil? Olha, Otacílio, é um campeonato muito difícil, mas com certeza eles chegaram até aí, não foi à toa, com certeza tiveram grandes investimentos para se chegar.
E o Campeonato Paulista ele tem um negócio diferente, que às vezes tem um time que até a última rodada tá brigando para não cair, e na última rodada ele só não cai e como ainda se classifica para a próxima fase. Então é um campeonato muito disputado, que qualquer jogo ali pode decidir a vida do time em todo o campeonato. E ó, a gente já começa São Bernardo e Capivariano. São Bernardo que todos os anos tá chegando entre os 8. Inclusive o São Bernardo subiu para a série B do Campeonato Brasileiro. Saiu da Série C, o novo caçula da Série B do meu grande amigo Edinho Montemor, né, que foi diretor executivo do Bernô. Inclusive me deu uma camisa do São Bernardo lá, nem cabe em mim mais, mas eu tenho ela lá em casa, ganhei lá o dia que eu fui fazer o jogo em São Bernardo. E tem uma torcida fanática também do São Bernardo, viu, Gil? E olha, Otacílio, olha que nível forte do Campeonato Paulista. Além dos 4 grandes, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, ainda na Série A a gente tem Bragantino, tem a surpresa do Campeonato Brasileiro, que foi o Mirassol. E o Novo Horizontino, que é forte. Novo Horizontino, daí na Série B. Botafogo de Ribeirão, que tá na Série B também, né? É um... Guarani, que já foi campeão, né, Gil? A Ponte Preta também voltou para a Série B. Então, aí a gente vê o nível do Campeonato Paulista, é um nível de Campeonato Brasileiro aqui. E dá pra arriscar, na sua opinião, Gil, o favorito a conquistar o título aí? Todo mundo tá apontando aí o Corinthians como atual campeão. O Palmeiras perdeu pro Corinthians na temporada passada, mas dos chamados grandes, eu acho que é os dois que estão um pouquinho melhor estruturados, né? Acho que São Paulo e Santos correm um pouquinho por fora, né, Gil? Você pensa mais ou menos assim também ou não? Isso. No lugar do Corinthians, eu colocaria o Santos, que agora com o Neymar em ano de Copa do Mundo, Gabigol chegando. Querendo pegar a camisa dele, e Gabigol também com aquela sede de mostrar serviço, mostrar pro Cruzeiro porque ele não foi titular, e sempre ao lado do Neymar ele costuma jogar muito. Então eu acredito que o Santos vem com muita força pela vontade que o Neymar vai chegar nesse Campeonato Paulista, para mostrar serviço, porque ele ainda não tem lugar garantido na seleção. E tem outro detalhe, né, Gil? Não dá pra dizermos também quais serão os dois rebaixados. A gente precisa pelo menos de umas 2, 3 ou 4 rodadas aí. Quem começar a tomar cacetada já perdeu uma, perdeu 2, perdeu 3, já é o candidato pro rebaixamento, que é tiro curto rápido, né, Gil? E aí começa a bater o desespero. Quando um time entra na zona de rebaixamento, aí começa a complicar, começa a pesar demais a perna. E pra sair é muito difícil. Então, esse novo formato do Campeonato Paulista é um negócio diferente de tudo e é tiro curtíssimo. Que nem você falou, qualquer ponto perdido pode complicar a vida no Campeonato Paulista. Lembrando que o Corinthians é o maior campeão, galera. São 30 títulos na sua história. O Palmeiras tem 26, o São Paulo divide com o Santos ali a terceira colocação em termos de títulos. São Paulo ganhou 22 vezes a competição e o Santos também campeão por 22 edições. Eu vou dar uma passada rápida aqui, lembrando você que está acompanhando a gente, obrigado pelo carinho, se inscreve no canal, dá o like na transmissão, vai espalhando o nosso som para todo o Brasil, vai mandando aí pro grupo da família, pros amantes do esporte, do rádio, do futebol, pro grupo de corintiano, de palmeirense, de São Paulino, santista, gremista, cruzeirense, atleticano e assim por diante. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8. Então a gente espera e, é claro, conta com a ajuda e com a colaboração de vocês para se inscreverem aí no nosso canal. A gente vai dar uma passada rápida aí, Gil, nos treinadores dos 16 times que vão estar disputando, né, o Campeonato Paulista de Futebol, que começará neste sábado. O Mirassol, por exemplo, mantém Rafael Guanães, né? Isso. Que foi o técnico aí que levou o Mirassol no G4 do Campeonato Brasileiro, levou o Mirassol também para Libertadores e é o técnico que vai fazer o Campeonato Paulista. Mirassol também entra como um dos pré-favoritos aí, né, Gil? Sim, apesar de ter perdido 14 jogadores, apenas 3 desses 14 eram titulares absolutos do time. Então, praticamente, a base está mantida. E aí eles se reforçaram, vêm se reforçando. É um exemplo de administração a ser seguido no Brasil. Sem dúvida, entra como um dos favoritos, pelo menos a semifinal do Paulista. Tá certo, só corrigindo então, é o Rafael Guanães, é o técnico aí do Mirassol. A Ponte Preta manteve também o Marcelo Fernandes, que subiu da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive a Macaca sagrando-se campeã, vencendo Londrina na final. E o Marcelo Fernandes, que foi um zagueiro regular, no bom sentido da boleiragem aí, jogou no Santos, mas que pode fazer um bom trabalho também na Macaca, né? Que sempre complica para os chamados grandes, né, Gil? E uma coisa importante que a Ponte fez
subiram para a Série B do Campeonato Brasileiro e mantiveram o técnico, mantiveram o trabalho. E essa continuidade num torneio de tiro curto, igual está sendo o Campeonato Paulista, é muito importante e isso daí pode ajudar muito a Ponte. Eles já entram prontos. Lembrando que o Guarani, faltou um ponto pro Bugre também, gente, chegar na Série B do Brasileiro, né? Mas vai jogar a Série C aí no segundo semestre. Manteve o técnico, acho que o Matheus Costa, passagens pelo Paysandu, pelo Paraná Clube, pelo Papão da Curuzu, pelo Paysandu que foi rebaixado também. Não é um técnico tão conhecido, é um técnico jovem aí, mas o Guarani que revelou tanta gente pro futebol, né? A gente pode fazer até uma seleção do goleiro ao ponto esquerda, né, Gil? Então, de repente, não dá também pra dizer que o Guarani vai ser apenas um coadjuvante. Ele pode também complicar um pouquinho aí pros chamados grandes também, né, Gil? Com certeza, o Guarani sempre é uma força do Campeonato Paulista e às vezes quando menos se espera deles, eles vêm com um time que acaba surpreendendo ali, mas no mínimo sempre é um time competitivo. E ó, o Primavera de Indaiatuba, o caçula do Paulistão, Rafael Marques, ex-atleta, se não me engano atacante, né, do Primavera, que foi efetivado agora como treinador, encerrou a sua carreira, e olha que interessante, né, Gil? Se ele conseguir deixar o Primavera na elite e de repente fazer um trabalho parecido aí com o que o técnico do Mirassol fez, é um cara que pode ganhar projeção aí no cenário futebolístico também, né? Tá tendo uma oportunidade e tudo depende da primeira oportunidade, né, Gil? Sem dúvida, ainda mais quando é um time que está chegando agora na Série A, de pouca tradição entre os grandes ali, quando faz um trabalho que aparece ali, isso projeta os jogadores, projeta o clube e projeta principalmente o treinador. Então é uma oportunidade de ouro para ele. Bacana. Pelos lados do Novo Horizontino, que também por algumas temporadas faltou um ponto aí para chegar na elite, né, do futebol do Brasil, mas manteve, eu acho que o Enderson Moreira, que é um cigano da bola aí, né? Já trabalhou em vários clubes e o Novo Horizontino sempre complica também para os grandes, né? Já ganhou do São Paulo, já empatou com o Palmeiras, já ganhou do Corinthians em outras oportunidades, do Santos. Também é um time de força do nosso interior, né, Gil? Nos últimos anos, andou batendo na trave para subir para a Série A do Brasileirão e também no Paulista, exemplo de São Bernardo, todo ano é figura carimbada entre os 8 melhores, sempre no mata-mata e sempre aprontando para cima dos grandes. São Paulo que o diga. Verdade. Então boa sorte também então ao Tigre, a cidade de Novo Horizonte. Vamos falar um pouquinho do Noroeste, o Norusca, que revelou também tanta gente pro futebol da querida cidade de Bauru. Boa sorte, Guilherme Alves, conhecido aí no interior paulista também, é o técnico do Noroeste. E o Noroeste tem um detalhe, Gil. Eles conseguiram se permanecer, né, da temporada passada para essa, e agora o foco lá é tentar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, até para ter um calendário um pouco mais extenso no segundo semestre. Isso também é legal, a visão do empresariado, da diretoria, de toda a comissão técnica do Norusca, né, Gil? Isso. A partir do momento que se mantiveram na Série A do Campeonato Paulista, faz com que o time já tenha uma certa projeção de quanto eles vão ter de investimento, consegue captar mais recursos para investir, então já consegue manter aquela base que eles tinham, praticamente reforçar ainda mais. Então, tomara Bauru muito próximo aqui de nós, que o Noroeste volte a fazer história. Inclusive o gramado todo reformulado no Norusca, sistema de iluminação, eles injetaram, porque pegaram um dinheiro legal aí, né, de quando subiu da Série A2 para a Série A1, a cota da primeira divisão é totalmente diferente de Série A2 e de Série A3, né? Então boa sorte ao Norusca na temporada. O Velo Clube Rio Clarense, que um dia teve Reginaldo de Aracaçu, que inclusive acho que é secretário de Esportes de Buri. Ele jogou no Velo Clube, inclusive é ídolo lá na cidade de Rio Claro, amigo do Fernando Lopes, que trabalhei com ele na rádio de Piracicaba, e o Velo tem uma torcida fanática. Inclusive é outro time também que já militou, jogou contra o Derac de Itapetininga nos anos 80, e que tem Pintado como treinador. Pintado um cigano aí dos times menores do nosso interior, né? Vai tentando se firmar aí no cenário futebolístico como um grande treinador, né, Gil? Pintado sempre, quando ele surge assim uns times pequenos, ele vai e faz um bom trabalho, aí ele acaba indo para time grande, às vezes não dá certo, a pressão é diferente, aí ele volta um passo atrás, aí ele faz outro grande trabalho e o Pintado nessa ele vai oscilando. Sempre, mas é sempre um cara que sempre apresenta grandes trabalhos.
Bacana. A Portuguesa de Fábio Matias, a Portuguesa é o chamado time de aluguel, né, Gil? Porque ela não terá calendário no segundo semestre, talvez só a Copa Paulista, então ela depende muito de ir bem no Campeonato Paulista, que inclusive ficou, né, o ano passado para esse ano, mas acho que não conseguiu aí chegar a voltar na Série D. Olha como é que é a Portuguesa, que revelou tanta gente pro futebol, hoje não tem calendário, não tá nem numa Série D, nem na quarta divisão aí do Campeonato Brasileiro. Olha o que os empresários fizeram com a Portuguesa. Aliás, os diretores, aquelas pessoas que se dizem torcedores da Lusa, né? Afundaram a Portuguesa no bom sentido, né, Gil? Que estrago que fizeram, pecado. É o segundo time de qualquer paulistano. Foi desde aquela época que eles colocaram um jogador irregular, não me lembro o nome agora, que aí causou... daí já teve o rebaixamento, aí foi, né? E aí o efeito cascata que acabou com a Portuguesa. E a gente torce para que ela se levante, que é um clube importante, que revela grandes jogadores para o futebol brasileiro. E vai pegar o Palmeiras, gente. Já vai tomar olha, vai ser difícil, hein? Porque é como de time de aluguel, um time que foi montado aí há 30, 40 dias pro Campeonato Paulista e vai pegar o Palmeiras do Abel aí, que terminou a temporada em alto nível, né? Enfim, mas é um clássico, é uma estreia. Vamos ver amanhã o que vai dar esse jogo aí. Temos o Bragantino também, que mantém Wagner Mancini, que também tem grandes trabalhos por onde passa, né? E foi um grande jogador também, o Wagner Mancini, que jogou ao lado do craque Neto na base do Guarani, viu, Gil? Mancini, um cara que, para quem gosta de futebol mais retranqueiro, que mais organizado defensivamente, Mancini é excelente. E veio fazendo um bom trabalho no Bragantino, o Bragantino correu risco no Brasileirão passado, ele veio, fez um bom trabalho, recuperou o Bragantino e é um time que sempre entra muito forte. É um time que tem investimento alemão da Red Bull. E os caras têm bala, né? Tem. E aí estão se reforçando. Inclusive estão comprando o jogador de São Paulo. E cortando você, aproveitando o gancho, eu acho que o Júlio César, né, que tem familiares em Campina do Monte Alegre, acho que é diretor do Bragantino agora, né? E isso, faz parte da diretoria. Encerrou a carreira dele no Bragantino. É um cara vitorioso na carreira por onde passou. Bragantino também, outra força. No mínimo entre os 8, sempre eles chegam. O Botafogo de Ribeirão, que manteve Cláudio Tencati. A Pantera, além de ficar na Série B do Campeonato Brasileiro, também migra-se mais uma vez à elite do futebol paulista. A cidade, o clássico Come Fogo já não acontece há alguns anos, né? Comercial e Botafogo lá em Ribeirão. Mas é uma bela de uma cidade e também revelou tanta gente, né? Como Sócrates, Raí, Marco Antônio Boiadeiro e assim por diante. A gente torce também para que o Botafogo faça um bom paulistão, né, Gil? E se eles fizerem, eles têm que reconstruir o que tiveram de errado no ano passado, apesar de se manter na Série B. A gente esperava mais do Botafogo, mas que a gente torce que eles tenham se organizado melhor, que venham forte para o Paulista, para que no próximo Campeonato Brasileiro também eles consigam acesso, que é outro clube muito importante ali para o futebol paulista. Legal, o São Bernardo nós já frisamos, manteve o Ricardo Catalá, inclusive além do São Bernardo, né, Ponte Preta e Londrina, subiu também o Náutico, o Náutico do Recife também voltando aí para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Capivariano manteve o Hélio Cizenando, acho que é o mesmo técnico também que subiu, né, o ano passado com o Capivariano, com o Leão da Sorocabana, e os chamados grandes nós temos aí, né, o São Paulo do Crespo, o Palmeiras, o Abel, o Dorival no Corinthians e o Vojvoda no Santos. Outro detalhe aqui, Gil, que eu queria passar para você, com relação à estreia do São Paulo, né? O São Paulo que contratou o Danielzinho, parece que fechou com o goleiro paraguaio também, mas e o Oscar, se eu não me engano, vai fazer a sua rescisão contratual. Inclusive o Oscar, no bom sentido, tá roubando o São Paulo, né? Porque não tá jogando, sempre machucado, e eu acho que ele tá tentando entrar num bom entendimento com a diretoria aí, talvez vai encerrar a sua carreira. Tá sabendo? Tem alguma informação mais fresquinha com relação a isso, Gil? Então, o Oscar, pelo que a gente acompanha, ele vai fazer a rescisão, a família não quer que ele jogue mais, e ele tem um salário de 2.300.000 por mês do São Paulo, 1.300.000 o São Paulo paga, 1 milhão vem do patrocinador, e aí parece que já estão num acordo, só está faltando finalizar como o São Paulo vai pagar ele, que deve uma boa grana também para ele, como vai ser feito esse pagamento para ele anunciar o fim da carreira. E o São Paulo, dos grandes, está correndo atrás de reforços,
mas não tá fácil porque não tem dinheiro para nada. Fechou com o lateral direito também do Mirassol. Não, na verdade eu acho que é o lateral direito que é do Mirassol, perdão. Mirassol. Eu trouxe o Danielzinho também, né? Danielzinho, que veio sem custo. E o lateral direito, eles pedem pelo menos 500 mil, São Paulo não tem para isso, porque ainda tem salários atrasados com relação ao ano passado. E sem contar essa briga interna, né, que tá nos bastidores aí, o presidente para ser investigado, enfim, tem muita coisa que tá sendo levantada do São Paulo nos bastidores políticos, né, Gil? E o São Paulo, ainda para piorar, virou caso de polícia. E é o que eu tava vendo uma matéria agora esses dias, que os jogadores se conversam entre eles para saber se para ir para tal clube se é bom ou não. E o que corre ali dentro de São Paulo, que estão atrasando o pagamento, que o ambiente está muito difícil. Então isso daí está piorando ainda mais para o São Paulo, dificultando ainda mais para o São Paulo conseguir algumas contratações. A esperança é que os jogadores abracem o time, deixem toda essa turbulência do lado de fora e entrem com vontade para salvar o São Paulo. Há São Paulinos que estão com medo de ir para a Série B no Campeonato Paulista. Inclusive precisa estrear com o pé direito e já pegando uma pedreira de cara na estreia, né? Jogo que nós vamos fazer aqui no Otacílio Júnior TV, domingo, 8h30 da noite, São Paulo e Mirassol e São Paulo, e vai ser uma pedreira pro tricolor fora dos seus domínios, né, Gil? Vai. Tem a sorte que tem a volta do Caleri, que ficou praticamente toda a temporada do ano passado fora da lesão que teve no joelho. Lucas agora parece que volta 100%. Então, pelo menos está recuperando os jogadores que estavam tudo lesionados ali, fora de combate no final do ano. Bacana, a gente vai dar uma pinceladinha rápida também no Palmeiras. O Palmeiras que tem aí o impasse do goleiro Everton. Parece-me que está acertando com o Grêmio. Carlos Miguel deve ser mantido aí para a temporada. Outra novidade do Palmeiras que o Palmeiras vai lançar aí está lançando o seu novo uniforme. Camisetas, Gil, acredite se quiser, de 350 a 600 pila, cara. Uma camisa oficial aí, nesse novo lançamento do manto alviverde para a temporada. O garoto Eduardo Conceição, que fez 4 gols na vitória de 9-0 diante do Batalhão de Tocantins, o time do Cezinha, fez 4 gols aí, pode ser aproveitado pelo Abel aí na temporada. Então o Palmeiras também já se preparando, terá o clássico diante da Portuguesa e tem essas novidades. Será que o Everton sai mesmo ou não, Gil? O que você acha aí? Aparentemente ele está perdendo espaço agora no Palmeiras, com o Carlos Miguel fechando o gol, e é um grande goleiro mesmo. Fechou o ano muito bem enquanto o Everton teve machucado, e a diretoria não gostou nada da conversa que o Everton teve com o Grêmio, se sentiu meio que traída. Então pode ser que eles facilitem a saída do Everton, sim. Legal, pelos lados do Santos, como nós frisamos, é o jogo que nós vamos fazer amanhã às 4 da tarde, diante do Novo Horizontino na Vila. Gustavinho Abidelnur é o nosso comentarista, o nosso convidado amanhã, Santista da Gema. O Peixe terá o desfalque de 5 ou 6 jogadores, hein? Acho que Neymar não joga, não terá também o Tiquinho Soares, Gabigol que tá chegando também, acho que não tá legal ainda fisicamente, entre outros jogadores, como também o Álvaro Barreal. Então o Peixe vai meio remendado aí para sua estreia. Vojvoda espera que o Santos consiga fazer um grande campeonato paulista e, consequentemente, também um grande campeonato brasileiro. O William Arão, que brilhou no Flamengo, é um dos destaques ali do meio-campo. E vai pegar um Novo Horizontino que vem bem preparado fisicamente. Então vai ser uma pedreira também para o Santos na estreia, né, Gil? Vai, até porque não chega completo. O Santos, a torcida é para que o Neymar vá bem. É ano de Copa do Mundo, o Brasil precisa muito dele. É um jogador que, se entrar em forma, ele é meio time, ele pode ajudar muito a seleção brasileira, e automaticamente quem vai ganhar com isso é o Santos. Um investimento milionário todo mês ali do Santos, algo em torno de 5 milhões por mês, me parece. E agora chega Gabigol também para reforçar o time. Santos com um time muito interessante. E é o que eu sempre acho. Se o Neymar entrar em forma, aí a coisa vai ser complica. Difícil segurar o Santos. Para nós fecharmos o nosso boletim informativo, vamos dar um destaque do Corinthians, que também estreará diante da Macaca, expectativa de mais de 40 mil torcedores na Neoquímica Arena neste domingo, às 4 da tarde, casa cheia, provavelmente o campeão da Copa do Brasil vai estrear diante do seu torcedor, diante da Ponte Preta. E o Corinthians que apresentou também essa semana o Marcelo Paz,
como novo executivo de futebol, que fez um brilhante trabalho no Fortaleza e poderá agregar muito a sua chegada no Corinthians, em termos de contratações, dos bastidores ali do futebol profissional, né, Gil? O Corinthians perdeu o diretor de futebol deles e agora está trazendo esse que era do Fortaleza, fez um grande trabalho no Fortaleza. E o Corinthians é sempre Corinthians. Eu, particularmente, o ano passado não esperava nada do Corinthians no Campeonato Paulista, foi campeão. Muito menos na Copa do Brasil, que tinham times muito fortes. E aí, dentro de campo, aquela garra, raça corintiana, foi lá e ganhou a Copa do Brasil também. Então, Corinthians não dá para dizer que não é favorito, porque chega na hora, se deixar eles chegarem, eles crescem muito nesse momento decisivo. E com relação ao time, o técnico Dorival Júnior poderá mesclar, né? Alguns jogadores retornaram agora recentemente de férias, talvez não estejam ainda 100% fisicamente, mas lendo algumas informações aqui, ele deve estar levando 70%, 80% do plantel do time que terminou a temporada para o jogo diante da Ponte. Galera, estamos finalizando então o nosso boletim nesta sexta-feira. Gil, quero agradecê-lo pela presença mais uma vez aqui. Obrigado pelo carinho, pela força. E pedindo pra galera, você que tá acompanhando a gente aí, se inscrever no canal e divulgando aí pros amantes do rádio, do esporte e do futebol, para se inscreverem no nosso canal, Tacílio Júnior TV. E nós temos um encontro marcado, Gil, domingão, a partir das 8 da noite, a estreia do seu São Paulo. Já traz um calmante, aí o Cezinha tá falando, contra a equipe do Mirassol. Espero que você venha pra gente poder fazer uma bela de uma transmissão, um belo de um jogo juntos aqui. Se Deus quiser, estaremos aqui. Se Deus quiser, o São Paulo vai esquecer toda essa crise que está passando e vai vir com tudo para cima do Mirassol. Não vai ser fácil, mas é jogo de vida ou morte. Cada vitória para o São Paulo nesse Campeonato Paulista vai ser muito importante para ver se a gente consegue sair desse mar de lama que virou São Paulo. Legal, galera, fica todo mundo com Deus, um beijo no coração de todos vocês, um grande abraço. Amanhã a gente volta, amanhã tem Santos e Novo Horizontino, a estreia do Peixe no Campeonato Paulista. Vamos estar transmitindo com os comentários do Gustavo Bidonur, e no domingo teremos a estreia do São Paulo, jogo em Mirassol, com os comentários do nosso amigo Gil, professor Gil. Um beijo no coração, um bom final de semana para você, uma ótima sexta-feira. Fiquem todos com Deus, até a próxima, até amanhã e tchau!